Pessoal, na sequência agora do seu programa Bastidores, aqui pela sua TV Mais Brasil, no quadro Momento Empreendedor, nós teremos uma explicação sobre a legalização de empresas, alvará de funcionamento e demais licenças com o consultor de negócios e contador Jefferson Tilvitz. Olá pessoal, no quadro de hoje, do Momento Empreendedor, nós vamos falar sobre o tema legalização de empresa, mais especificamente sobre o alvará de funcionamento e demais licenças. Então, para você que pretende abrir uma empresa, investir nesse negócio, o primeiro passo você tem que verificar junto ao município, da onde vai ter o endereço comercial, se naquela região pode ou não ter essa atividade que você pretende abrir. Então, o primeiro passo é verificar junto ao município. Geralmente, alguns municípios possuem plano diretor ou até mesmo alguma legislação específica que vai determinar se aquela região pode ou não ter aquela atividade que você pretende abrir. Ou pode ser que aquele bairro seja uma região comercial, pode ser que o bairro seja uma região residencial, ou pode ser uma área mista, onde tem ali tanto empresa quanto residência. Mas quem vai determinar isso é o município. Então, a partir do momento que você tem esse retorno do município, deferindo esse processo, ou seja, pode ter a empresa nesse determinado local, nós vamos precisar de alguns documentos para dar entrada no alvará. Apesar da Lei da Liberdade Econômica falar que algumas atividades não precisam de alvará, geralmente essas atividades são aquelas atividades de baixo risco, para você prestador de serviço poder emitir nota fiscal, você vai ter que dar entrada no cadastro junto à prefeitura. E os documentos que geralmente as prefeituras solicitam como se fossem os documentos de alvará. Então, o primeiro documento que você vai precisar ter para fornecer para a prefeitura é o ABITS, laudo de habitabilidade ou a planta aprovada. Tá? Então, um desses três você vai ter que apresentar junto à prefeitura. O profissional responsável por assinar esses documentos geralmente é um engenheiro ou um arquiteto. E ali eles vão determinar ali qual é o material que foi usado para aquele prédio, qual é a estrutura adotada, enfim. Então eles vão fazer um laudo, ou a BITS, ou laudo de habitabilidade, ou até mesmo a planta aprovada. Um desses três documentos. Um outro documento que nós precisamos juntar para dar entrada no alvará é o ADCB ou o CLCB. Tá? Ambos documentos são emitidos através do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros vai estar verificando se naquele local quais métodos de segurança, quais tipos de segurança vão ser adotados para não ter nenhum problema. Então, dentro das informações que deverão ser informadas junto ao Corpo de Bombeiros, nós temos aí a metragem, se possui piso superior ou não, o tipo de atividade que vai ser realizada naquele local. Então, se for um restaurante que vai ter ali o gás encanado, o GLP, vai precisar de um laudo específico. Se for um outro tipo de produto, químico ou explosivo, vai ter que ter um laudo específico ali do bombeiro. Então, tudo vai determinar da atividade em si, para o bombeiro poder emitir esse laudo. A partir do momento que o bombeiro emitir esse laudo, nós temos que dar entrada ali junto à prefeitura, entregando esse documento, que sem esse documento a prefeitura acaba não liberando o alvará. Outro documento também que nós precisamos ter é o IPTU, ou contrato de locação. Então, o IPTU, se eu sou o dono do imóvel e eu vou abrir uma empresa, basta eu levar o IPTU, onde consta o meu nome como dono do imóvel, que para a prefeitura já é o suficiente. Agora, se o local ele é alugado, então eu preciso estar levando esse contrato de locação para anexar ali junto com os demais documentos. Então, basicamente, esses são os trâmites para a gente poder dar entrada no alvará de funcionamento. É claro que vai variar muito de prefeitura para prefeitura,
tá? Esse tipo de documento, mas os documentos básicos são esses. É o IPTU, ou o contrato de locação, o ABITS, ou a planta aprovada, ou o laudo de habitabilidade, e o ABCB ou o CLCB, tá? Isso a gente está falando de documentos de uma empresa que vai ter atendimento ao público, tá? Em algumas prefeituras hoje, nós temos aquelas atividades que não terão atendimento ao público, ou seja, geralmente são prestadores de serviço que prestam um serviço fora do local do endereço comercial. Então, para essas empresas, geralmente não precisa ter todos esses documentos, basta ter ali o IPTU ou até mesmo o contrato de locação, tá? Mas, como eu falei, isso vai variar muito de prefeitura para prefeitura. Por isso que é bom sempre estar verificando junto à prefeitura, né, onde consta o endereço comercial, quais os documentos que são solicitados. Então, para o alvará de funcionamento, basicamente é isso. E aí a gente tem as demais licenças. Então, uma dessas licenças, que é bastante conhecido, é a licença sanitária. A licença sanitária que aquele que é o órgão, né, ou melhor, o órgão que vai liberar é a vigilância sanitária. Então, para você que manipula alimentos, você que trabalha com medicamento, no caso uma drogaria, né, no caso da manipulação de alimentos, restaurante, lanchonete, para você que tem um determinado tipo de comércio atacadista, pode ser que venha a ser solicitado também, tá? A gente tem que estar verificando, né, a portaria do CSV 1 de 2020, mas enfim, para ter essa emissão do laudo, né, da licença sanitária, nós precisamos estar verificando junto à vigilância sanitária todos os procedimentos necessários para a gente poder dar entrada nesse alvará sanitário. Uma outra licença que pode ser solicitada também é a licença ambiental. Antes era atrelado à CETESB, né, que é o órgão estadual, mas aí algumas prefeituras já vêm fazendo isso através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, tem que estar verificando também. Uma dessas atividades que pode ser solicitado é uma mecânica de automóvel, onde ela trabalha ali com a troca de óleo. Então, aquela troca de óleo, a licença ambiental ela vai justamente verificar para onde vai ser destinado aquele líquido, né, aquele produto, qual a empresa que vai estar fazendo o transbordo, né, que é retirar da empresa e levar para o descarte, para não ter nenhum problema com relação ao meio ambiente, enfim. Então, a gente pode ter também, então, a licença ambiental. Uma outra questão também relacionada é a questão do conselho profissional. Então, no caso, dando um exemplo até, né, do nosso escritório, contabilidade profissional, nós somos contadores e pagamos a anuidade como pessoa física. Então, a partir do momento que nós montamos um escritório, né, a contabilidade profissional, nós também passamos a ter que registrar a nossa empresa junto ao CRC, onde nós temos ali uma inscrição, né, como PJ, como pessoa jurídica, para a gente poder exercer ali a profissão. Isso é feito com farmácia, né, que tem que ter um responsável técnico, a gente tem aí na parte de engenharia, na parte de fisioterapia, enfim. Então, determinados empresas, né, tipos de empresa, tipos de atividades, terão também que fazer esse cadastro junto ao seu conselho regional, ao seu conselho profissional. Então, não são licenças, por mais que sejam licenças separadas no sentido de órgãos diferentes, todas elas estão atreladas. Você não vai ter uma licença, um exemplo de funcionamento, sem que tenha, né, se for o caso obrigatório, ter a licença sanitária, né, a licença da vigilância sanitária ou até mesmo a licença do meio ambiente. Então, tudo isso é entrelaçado. A gente dá a entrada, né, nessas licenças separadas, porém, a gente só vai ter todas elas a partir do momento, né, que a gente vai tendo ali a liberação. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês fiquem atentos, porque a gente vê muitos casos de empresas que não fazem esse passo a passo antes de abrir a empresa. Então, como eu citei, né, a questão do plano diretor, tem empresas que alugam um determinado ponto, gastam com reforma,
gastam ali com a questão do marketing, né, de fazer toda uma fachada, e aí depois é que procuram o contador para estar dando entrada no alvará. E aí vem a surpresa, né, porque muitos desses casos, naquele determinado local, não pode ter empresa aberta devido ao plano diretor. Então, a dica que eu passo para vocês é que vocês procurem, antes de começar a abrir sua empresa, procurem um contador que ele vai orientar vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo quadro Momento Empreendedor. É isso aí. Muito obrigado, Jefferson, e toda a equipe da contabilidadeprofissional.com.br, que está sempre à frente, sempre mostrando o que tem de novo para você ficar antenado com a contabilidade, deixar a sua empresa sempre em dia.